Fala, torcedor nordestino, tudo bom com você? Meu nome é Gabriel Silveira e eu tô aqui hoje para mais um Giro Prorrogação, o seu giro de notícias sobre o futebol nordestino. Torcedor, vamos começar que tem muita coisa interessante hoje. Tem o Vitória, tá com uma proposta para mudar o nome do clube, para mudar o nome Sport Clube Vitória e também o nome do Barradão. Tem o Sport que perdeu um jogador que poderia vir, não vem mais, e não renovou com outros que estão de saída, e várias outras notícias sobre o futebol nordestino. Então, antes de começar, eu peço que você deixe o like, se inscreva, comente e compartilhe. Olha, mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas, então dá uma conferida aí. E se você não é inscrito, por favor, ajuda a gente, que é muito importante aqui para o canal. Vamos embora começar. Vamos começar então pela proposta diferente que o Vitória recebeu. O Vitória recebeu uma proposta de 200 milhões de reais, 200 milhões, para mudar o nome do clube por 10 anos para Fatal Model Vitória, além de uma proposta de 100 milhões para mudar o nome do Barradão para Fatal Model Barradão, Estádio Fatal Model Barradão. Para você que não sabe, eu vou lhe explicar. A Fatal Model, ela é uma empresa de acompanhantes de luxo, vamos dizer assim. É um Tinder que você paga, basicamente, e ela tem crescido no mercado do futebol porque ela está patrocinando vários times e campeonatos. Vejam só, eu estou com uma listinha aqui. A Fatal Model, ela patrocina atualmente o Sampaio Corrêa, a Ponte Preta, o ABC, o CRB, a Tombense, o Brusque, a Portuguesa do Rio de Janeiro e, é claro, o Vitória, que é o seu grande patrocínio, vamos dizer assim. O grande foco da Fatal Model é o Vitória. Sim, ainda tem o Paysandu, que eu não citei. São muitos times, além de campeonatos como o Estadual do Rio de Janeiro e vários outros estaduais, como o Cearense, Mineiro e vários outros, também estão com esse patrocínio da Fatal Model. E eles têm crescido muito nesse mercado do futebol, no patrocínio, e agora fizeram essa proposta, no mínimo, diferente para o Vitória. Imagina, o Vitória chamado Fatal Model Vitória. Você ter o nome de um site de acompanhantes, eu não vou falar o nome aqui, mas você entende perfeitamente o que é, no seu nome, no nome do time. O torcedor vai ter que chamar o time de Fatal Model Vitória, ou então faz que nem o Bragantino. Em vez de ser Red Bull Bragantino, não chama RB Bragantino, podia chamar FM Vitória. E aí, essa proposta, ela vai à votação para os sócios escolherem, e aí, dependendo se os sócios aprovarem em maioria a mudança, aí sim o presidente do clube vai continuar com as negociações para receber esse investimento em troca dos naming rights do Vitória. E aí, torcedor, o que você aceitaria se fosse no seu time essa proposta um tanto indecente? Vamos agora falar do Sport, torcedor. O Sport, ele já não ia renovar com o Ronaldo Henrique, era a informação que a gente tinha. Mas além de Ronaldo Henrique, outros jogadores que foram utilizados durante o Campeonato Brasileiro, eles também não vão ficar. Os nomes que o Sport divulgou hoje são Wagner Love, Wanderson e o Gabriel Santos. Esses três nomes de ataque, não vão ficar no Sport e irão para outros times. O Wagner Love do Sport ainda fez um esforço para tentar renovar, mas parece que ele não vai ficar de jeito nenhum mesmo. Inclusive, está com a possibilidade dele ir para o Náutico. Seria, no mínimo um bom entretenimento no Campeonato Pernambucano. E aí a gente observa que o Sport ele vai ficar sem nenhum atacante praticamente, porque Edinho acaba o empréstimo, o Negueba não fica também, então o Sport perde Wanderson, perde Gabriel Santos, perde Wagner Love, o Sport já não tem nenhum centroavante e acho que não vai sobrar nenhum atacante, o Sport vai ter que montar o ataque do zero. E outro jogador que agora não vem para o Sport, em vez de estar saindo, é o Jean Carlos. O Jean Carlos ele teve uma negociação com o Sport que, apesar de ter sido negada pelos dirigentes naquela coletiva do Ricardo Drubski, existia sim uma negociação e o Sport chegou a estar com um acerto bem encaminhado com o meia. Mas o fato é que ele não vem mais para o Sport. O Sport teve um problema na negociação com o Ceará e o Juventude, que subiu da Série B para a Série A esse ano, entrou no meio das tratativas e está muito próximo de fechar com o jogador Jean Carlos. É muito provável que a qualquer momento saia o anúncio do Jean Carlos no Juventude, isso já de forma definitiva, ele não voltaria a jogar com a camisa do Ceará, e aí fica fora de vez
o Sport perde, o Ceará também não continua com o jogador e ele vai jogar a Série A com o Juventude. O jogador ele já se destacava nos campeonatos, tanto de Série C com o Náutico, quanto de Série B, há alguns anos, e nunca tinha tido a oportunidade de jogar num clube de Série A. Terá essa oportunidade muito provavelmente no ano que vem. Vamos para uma notícia agora que me pegou de surpresa, torcedor. O Ítalo, que era o centroavante do Sampaio Corrêa e foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, fechou com o Remo para a próxima temporada. O Sampaio, como você bem sabe, caiu, perdeu aquele último jogo contra o Sport e acabou sendo rebaixado. E aí se esperava que o Ítalo, pelo bom desempenho que ele teve no campeonato, ele pelo menos fosse para algum time que fosse disputar a Série B. Ele foi o vice-artilheiro jogando num time que acabou caindo, é um grande feito. Mas não, o que acontece é que o Ítalo ele acertou com o Remo lá do Pará, contratou o Ítalo e ele vai jogar a temporada que vem por lá. O Remo ficou no meio de tabela da Série C e foi por isso que eu, pelo menos, fiquei surpreso com essa ida do Ítalo para o Remo. Eu esperava que ele fosse ganhar vaga em algum clube de mediano para bom da Série B. Vamos dar uma passada no Náutico, porque o Náutico acertou a venda do volante Matheus Cocão para o Vasco. O volante ele tinha saído do Náutico ainda no meio desse ano, aliás, no começo desse ano, para reforçar o Vasco, e o Vasco pagou na época, por um empréstimo dele, 300 mil reais, mas fixou a compra do jogador em 2 milhões de reais. Ao final do ano, apesar de ter jogado poucas partidas lá pelo Vasco, foram apenas 9, o clube carioca acabou exercendo o direito de compra e vai pagar mais 2 milhões ao Náutico, fazendo assim com que o Matheus Cocão renda ao todo 2 milhões e 300 mil reais ao clube alvirrubro. Essa venda entra no ranking que o Cássio Zirpoli montou, eu estou aqui no site dele, e ela é a sexta venda mais cara, mais lucrativa, vamos dizer assim, da história do Náutico. Se você pegar e colocar esses 300 mil, aqui ele não contou, ele contou só os 2 milhões que foram do direito de compra. Mas se você contar o que o Matheus Cocão rendeu ao Náutico com aquele empréstimo que pagaram 300 mil pelo passe dele ao Náutico, aí ficaria em 2 milhões e 300 mil reais e ele seria a quinta venda mais cara da história do clube. Aqui está como sexta, eu até colocaria como quinta. Então, uma venda aí milionária e que, infelizmente, para os padrões aqui do Nordeste, para os outros clubes isso é completamente normal ao redor do Brasil, aqui para o Nordeste não. É difícil você ver uma venda milionária de um jogador saindo daqui. Ainda bem que esse cenário está mudando e está cada vez mais rapidamente sendo mudado, mas o fato é que o Náutico vendeu o Matheus Cocão e é uma boa venda, 2 milhões e 300 mil reais para um jogador que, pelo menos na minha opinião, não é essas coisas todas. E vamos para encerrar, dar uma passada lá na Série A, porque o Fortaleza, enfim, conseguiu vencer uma partida. E foi uma partida improvável, tá, torcedor? O Fortaleza foi visitar o Bragantino, fora de casa, o Bragantino que estava até há pouco tempo atrás brigando para ser era um dos que estavam brigando ali para ser o campeão brasileiro, chegou a ser o segundo colocado, mas o fato é que o Bragantino nos últimos jogos, dos 5 últimos, eles só ganharam 4 e empataram 1. Vem numa decadência grande o Bragantino, que já com certeza não vai ser o campeão brasileiro. E aí recebiam ontem o Fortaleza, se o Bragantino ganhasse, ia a 62 pontos e se mantinha ali na briga, empatava com o Grêmio, ficava a 1 ponto de Flamengo, Atlético e Botafogo, mas não aconteceu. O Bragantino acabou perdendo para o Fortaleza, que já estava a 10 partidas sem ganhar nenhuma. Fortaleza abriu 2 logo no começo de jogo. Iago Pikachu e Caleb fizeram os 2 primeiros do Fortaleza. E aí o Sacha, nos acréscimos do primeiro tempo, acabou diminuindo para o Bragantino, mas não foi o suficiente. O Bragantino, que ainda teve 2 jogadores expulsos, foi isso mesmo, torcedor? Exatamente, o Bragantino ainda teve 2 jogadores expulsos. Eu achei que tinha sido só um, mas foram 2. E o Fortaleza acabou, enfim, conseguindo ganhar. Com esse resultado, torcedor, o Fortaleza ele passa a ocupar a 11ª posição do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o 14º, até o 14º vão para a Sul-Americana, já que tem o Fluminense, que se classificou diretamente para a Libertadores, e o São Paulo, que também não está naquela zona de Libertadores, e se classificou diretamente pela Copa do Brasil. Esses dois,
o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil se classificam diretamente, então a vaga desce. Normalmente, só o 12º para cima vai à Sul-Americana, mas como 2 times acrescentam vagas diretas, então acaba descendo. 13º e 14º ocupam essas vagas de Sul-Americana e com isso o Fortaleza praticamente se garante. É muito difícil que o Fortaleza acabe em 15º ou 16º, não vai cair, eu adianto isso para você também. E se garante na Sul-Americana do ano que vem. Foi uma vitória importante até para recuperar a moral dos jogadores. Esse foi o Giro Prorrogação de hoje, torcedor. Espero que você tenha gostado. Peço novamente o seu like, o seu comentário. Comenta aí embaixo que é legal pra gente dar uma discutida, conversar. Eu respondo vocês aí nos comentários. Se você discordar de mim ou então tiver alguma coisa a acrescentar, sinta-se à vontade. Além disso, peço que você compartilhe e verifique novamente a sua inscrição. Peço de novo, que é muito importante pra gente. Mais da metade das pessoas que assistem o canal não são inscritas. Então, checa aí. E se você está assistindo o vídeo todo dia, se inscreve, né? Não custa nada, ajuda a gente. E ainda clica no sininho para receber as notificações toda vez que sair um vídeo aqui no canal. É isso, torcedor. Espero que você tenha gostado. E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.